Olá, pessoal, que é o José Eduardo, um dos idealizadores do Saúde Mental Club, e estamos iniciando mais um Pode Pirar, o podcast do Saúde Mental Club. Esse vai ser um pouquinho mais estressante do que os outros, então se preparem, peguem o reflex. Eu posso falar essa palavra? Eu não sei se eu posso falar essa palavra, porque hoje nós vamos falar sobre ansiedade, sobre estresse crônico e como isso afeta a nossa fisiologia, como isso afeta a nossa saúde mental e como afeta toda a nossa vida. E, sem mais delongas, sem muita enrolação, quem tá comigo aqui? Oi, eu sou o Vander. Que bom, Wander, que você é o Wander. A gente fica muito feliz quando você é você mesmo. Por eu ser extremamente amador, ainda não consegui fazer com que os microfones não fiquem dando eco, né? Mas a gente vai chegar lá um dia. Então vocês vão ver que constantemente eu vou ficar desligando e ligando os microfones para não ficar dando eco, ok? Espero que isso não atrapalhe a experiência de vocês. Mas, vamos lá. Estresse. Me diga, Van, você anda. Atualmente, não muito, não. Porque eu fujo de todas as responsabilidades que eu posso para não surtar. Porque em determinados momentos da minha vida eu quis fazer tudo que eu me senti obrigado a fazer e aí eu quase faleci, quase fui de arrasta para cima. E isso não é bom. É, coisa de reto pra cima foi fogo. Isso entra um pouco de burnout também, né? Porque quer fazer tudo que acha que tem que fazer, sem nenhum tipo de comprometimento, e aí a coisa não dá muito certo. Ó, hoje eu tô um pouco cansado. Não tô estressado, tô um pouco cansado. Comi errado, dormi mal, aí já viu, né? Tô meio leso, uma coisa meio assim, tô meio inchado também, tô parecendo um baiacu. Mas, ok, né? Fazer o quê? Paciência, né, meus amigos? Estresse. Vamos. Nós temos que entender uma coisa muito importante sobre estresse. Ele é estressante. Nós... Existem dois tipos de estresse. A gente tem um estresse, que é o estresse agudo, e nós temos o estresse crônico. O estresse agudo é aquele de maior intensidade, pontual e mais circunstancial. Então, por exemplo, a perda de um ente querido, ou quando seu time perde e perde o campeonato na final, nos pênaltis. Ah, é um estresse agudo. Estresse crônico é aquele estresse que vai de acordo com o seu dia a dia. Ele não é tão intenso, mas ele tá ali, todo dia junto com você. Esse tipo de estresse. Ele é um leve, mas ele é contínuo. Wander, você gostaria de falar alguma coisa a respeito disso? Conheço bastante. Para quem não sabe, eu trabalho como barbeiro já fazem 14 anos. E em determinado momento, meu auge assim, da produção, cheguei a ter uma clientela de mais de 300 clientes fixos mensais. Trabalhava muito, coisa de 16 horas por dia para mais. Às vezes sem hora para começar, sem hora para acabar. E devido à minha personalidade muito passiva, muito submissa, de não querer chatear ninguém, de querer atender todas as demandas e não deixar ninguém na mão, eu acabava aceitando atender todo mundo que procurava. Mesmo que faltasse espaço, faltava horário, eu tentava atender todo mundo e, obviamente, me sobrecarregava bastante. E para que eu conseguisse fazer isso, eu tinha que sacrificar certos cuidados comigo mesmo, como, por exemplo, almoçar. O horário de almoço foi sacrificado. Às vezes eu deixava de ir no banheiro para poder cumprir com o meu trabalho. Uhum. E ao longo do tempo isso foi acumulando e prejudicando muito. Então eu chegava à noite, finalizava o trabalho, fechava o salão e eu entrava para minha casa
tão cansado, com sono, fome e vontade de usar o banheiro, que eu fazia tudo junto, fazia tudo de Essa uma aí vez. eu já ouvi. Eu acho que vocês não ouviram. É sempre bom relembrar de cansaço que o cara tava. Eu fazia meu prato, ia pro banheiro, usava o banheiro enquanto eu comia e pegava no sono sentado na privada com o prato na mão. E não tem como isso ser saudável, não tem como. Dali em diante foi só ladeira abaixo, né? Cada vez mais estresse e o estresse foi refletindo no meu corpo. Primeiramente em dores, porque a gente, quando está muito estressado, o nosso corpo inflama, a gente fica mais propenso a se machucar, a se lesionar, devido a um hormôniozinho chamado cortisol. A gente já falou bastante O sobre ele. famoso cortisol. Misericórdia, eu não aguento mais cortisol, velho. A gente já falou bastante sobre ele aqui antes. Um hormônio produzido por uma glândula que fica em cima do nosso rim, chamada suprarrenal. E esse desgramado desse hormônio é conhecido como hormônio do estresse. E o que ele faz? Ele deixa o nosso organismo em estado de alerta, de desespero. Ele tem sua função positiva, por, por exemplo, ao acordarmos, né, de manhã, assim que a gente se expõe à luz solar e inicia o nosso dia, o nosso organismo ele libera um pouco de cortisol, porque ele é Sim, necessário, é necessário. sim. Ele vai auxiliar ali na nossa energia, né, na nossa disposição. O problema é que em excesso ele sobrecarrega a gente. Então é como se estivéssemos em situação de perigo. Daí dá para começar a entender mais ou menos como que funciona a ansiedade. O que que é a ansiedade? Não necessariamente ansiedade por algo que vai acontecer. Não é sobre isso. A ansiedade, na verdade, ela é um estado de alerta que o nosso corpo entra diante de possíveis ameaças ou reais ou às vezes até imaginadas, né? Sim. Devido a programações mentais que a gente sofreu devido às nossas vivências. E aí, diante daquilo, nossa cabeça faz associações e o nosso corpo reage como se estivéssemos em situação de perigo. Eu vou dar um exemplo, só para vocês entenderem melhor. Então, por exemplo, eu vou fazer um exemplo bem extremo. Não lembro o nome do filme agora, mas fala sobre estresse pós-traumático. E aí tem uma cena, são soldados que foram para o Afeganistão, se não me memória, e aí eles voltam para casa, tudo, e tem uma cena muito forte, em que ele tá na festa de aniversário da filha, e aí o filho joga a bolinha pro cachorro pegar. Esse movimento do jogar lembrou ele do movimento do pessoal jogando granada. E aquilo disparou, ele não houve raciocínio, ele simplesmente viu aqueles elementos, o movimento de jogar e algo sendo arremessado, ele pegou a filha e se jogou em cima dela e falando para todo mundo correr, todo mundo se abaixar, que ia explodir, que ia explodir, que ia explodir. Claro que essa é uma situação bem é, extrema, mas isso acontece com todo mundo em algum grau, em que você vê alguns elementos de algo que remete a algo ruim, ao algo que te traz desconforto, e aí você começa a ficar ansioso, a mão começa a suar, você começa a ficar nervoso, e aí começa aquela respiração mais ofegante, mas E o porquê, né, dessas sensações todas? O que o nosso corpo entende? Imagina que nós somos seres pré-históricos, né? Nosso organismo ele foi se desenvolvendo ao decorrer da história para sobrevivência. E antes de sermos seres civilizados e vivermos em cidades, a gente sobrevivia e caçava, fugia de predadores. E imagina só que diante de ameaça de um predador,
o seu organismo ele precisa reagir para você conseguir fugir. A ansiedade é uma liberação de muita adrenalina, muito cortisol. O seu coração ele vai ficar acelerado por quê? Porque precisa de sangue bombeando e enchendo os seus músculos para você ter força para reagir. E, inclusive, existem muitos relatos, né, de situações onde, durante um acidente, por exemplo, na necessidade de salvar alguém, Sim, pessoas acontece. que apresentam força sobre-humana, eles levantam um carro para tirar alguém de baixo, arrebentam a porta. Por quê? Como que isso é possível? Devido a essas reações químicas que fazem com que a gente reaja além da nossa capacidade padrão, capacidade normal. Agora imagina que não está acontecendo nada. E aí, do nada, você começa a se sentir assim, sem nenhum tipo de ameaça. Toda a adrenalina possível e imaginável ali indo e você, pô, tá acontecendo nada, tô aqui deitado na cama. É, como se estivesse correndo risco de vida. Se alguém estivesse te ameaçando, como se tivesse um leão no recinto pulando em cima de você. E às vezes você está no trabalho, está sentado na frente do computador, só que essa sensação veio porque seu organismo já está desregulado. Porque dia após dia você está repetindo uma rotina que está extremamente desgastante, seu nível de cortisol está elevado e você está se programando como se tivesse em constante estresse, constante perigo. E vai chegar um momento que vai desregular tanto que não vai precisar de estímulo mais. Qualquer coisinha que acontecer já é mais do que suficiente para o seu organismo pensar que você está correndo risco de vida. E aí seu coração vai se acelerar, você vai tremer, você vai suar, você vai. Todo o combo fisiológico vai acontecer sem você ter o menor controle sobre isso. Essas coisas vão acontecer, vão disparar, e aí cabe a você em algum grau ou dar corda para isso, vamos assim dizer, ou você dá corda para isso, ou você tenta refrear de alguma forma. Como por exemplo, eu vou até contar esse episódio, eu ia deixar isso mais para frente, mas acho que é bem pertinente. Eu tive uma cliente recentemente em que ela mandou mensagem falando que não estava se sentindo bem e que ela achava que ela estava tendo uma crise de ansiedade. E aí o que tá acontecendo exatamente, eu tô indo no médico, tô com algumas manchas no corpo e eu dei um pique, algo assim que ela falou, dei uma corridinha e aí faltou um pouco de ar. Acho que pelo cansaço, pelo estresse, faltou um pouco de ar. E aí, aquela falta de ar, eu comecei a entrar no desespero e comecei a ficar com cada vez mais falta de ar, comecei a chorar. E eu, tá, vamos lá, como é que você tá agora? Ah, eu tô um pouco melhor, tal, mas eu ainda tô muito nervosa. Ela tava falando mesmo um pouco mais ofegante, mas eu queria ouvir dela como ela tava se sentindo. E aí, ela, eu peguei, tem algum momento da sua vida que você, que é um tanto quanto traumático, que você teve falta de ar e tudo mais? E aí ela falou, nossa, quando eu tive Covid e tudo, tive que ser hospitalizado e tudo mais. Eu falei, então você concorda comigo que você está passando mal porque lembrou de quando você ficou mal do Covid? E ela, nossa, isso faz muito sentido. E aí ela começou a se acalmar. Ela viu que ela não estava com um problema naquela hora. O que ela estava passando é uma memória de um episódio traumático em que faltou ar. E, e pro cérebro, gente, vou contar uma coisinha pra vocês. Pro cérebro não existe passado, não existe futuro. Pro cérebro só existe presente. Então, se você começa a lembrar de um episódio desconfortável na sua vida, o que vai acontecer? Seu cérebro vai entender que esse episódio desconfortável está acontecendo novamente. E aí todas as reações fisiológicas vão ser desencadeadas. Se você não tiver a consciência de que aquilo que você coloca na sua mente, você faz com que se torne real,
Isso para tudo. Você vai desencadeando diversas reações fisiológicas que você não vai ter controle. Então você precisa contrapor essas reações fisiológicas, seja com uma boa noção do que está acontecendo no mundo real, entender que aquele desencadeamento é porque você pensou em coisa X, Y, Z. Essa cliente, ela só teve essa noção quando eu fiz as perguntas, e aí ela tocou, ela falou, tem algo, eu tô trazendo uma experiência do passado aqui pro presente, e é por isso que eu tô passando mal, tem que deixar isso de lado, não tô passando mal agora de verdade, eu não tô com falta de ar de verdade, claro que ela ficou com falta de ar, mas por causa dessa memória negativa que ela tava tendo. É isso aí, excelente. A gente tem essa capacidade de ressentir, né? O cérebro definitivamente não compreende. Eu gostei desse ressentir, tá? Ressentir. Sim, é isso. Ressentir. Nosso organismo, ele não reconhece se está acontecendo, se já aconteceu, ele só memorizou aquela lembrança, aquela sensação, e diante de tudo aquilo que remete àquilo, o nosso organismo reage da mesma maneira. Então, lá atrás, às vezes, na sua infância, quem sabe, se você passou por alguma situação traumática, às vezes um acidente de carro, ou você se afogou, daí dá muita origem de certas fobias, né? Então, você, por acaso, se afogou na infância e hoje em dia você tem muito medo de água. E às vezes, mesmo que você não pense sobre aquilo, você não se recorda daquilo, a sua mente em algum lugar ela guardou. E aí, diante de uma situação que você precisa entrar na água, sem saber, você começa a entrar em desespero. Pô, que isso? Nossa, e tá tudo bem, você não tá se afogando, mas seu organismo reage como se estivesse. E isso acontece de inúmeras maneiras. Todos nós temos situações assim, reações assim, e dificilmente dá para listar uma por uma. É necessário muita reflexão, muito autoconhecimento para tentar identificar onde estão todos esses gatilhos, essas referências, o que que te faz se sentir assim. Porém, esse é um dos caminhos para conseguir lidar e tratar isso. A gente, primeiro de tudo, a gente tem que conseguir identificar quais são as informações, as situações que induzem a gente a se sentir assim. O que que te causa esse sofrimento, esse desespero, esse medo? Acho que pode ser classificado de certa forma como medo, né? A ansiedade É como se fosse um medo desconhecido, a gente pode dizer, né? Você não sabe o que vai vir, ou às vezes você até sabe o que vai vir, só que você não suporta o que vai vir. E aí você fica assim ali esperando aquilo. imagina, você tem uma referência, você atribuiu um significado àquilo. Dali em diante, o seu parâmetro vai ser essa informação que está guardada. Qualquer situação similar àquela que você passou, dá a entender que vai ter o mesmo desfecho. Então, se lá atrás você sofreu por algo similar a isso, a grande chance de você sofrer novamente diante dessa outra situação. E aí o seu organismo se desespera. E não necessariamente está certo. A maioria das vezes não está certo. Não vai acontecer nada. Está tudo bem. Só que a informação guardada ali coloca perigo naquilo. E é até um sistema de segurança isso, né? É necessário para nós sermos prudentes, né? Evitar situações de risco. Você não vai entrar numa viela escura de madrugada, você vai pensar algumas vezes antes disso, porque você vai ter na sua cabeça que ali pode ter um Em perigo. tese, você não vai entrar. Em teoria não. Mas em teoria a gente deveria não fazer tanta coisa que faz, né? Então, Em teoria,
o entretenimento é muito legal essa questão da teoria, as coisas que a gente não faria, porque a gente vai vivendo os elementos, mas ao mesmo tempo, vou jogar uma contrapartida aqui. A gente tende a fazer as coisas que a gente conhece, mesmo a gente sabendo que não são boas, que não são ideais. Então, um exemplo, por mais que você faça o mesmo caminho todos os dias, quando você precisa fazer um caminho diferente, mas por algum motivo tem uma certa similaridade, você tende a acabar fazendo o mesmo caminho. E aí depois, não, eu não tô indo para tal lugar, tô indo pro. Já sei onde isso vai chegar. Não, então vai, então desenvolva. Não, vamos lá. Dá para jogar já de cara para relacionamentos, né? Eu sei que você ia chegar aí, eu já vou. Eu não ia falar de relacionamento. Duvido que não, duvido. Mas é isso, né? Isso explica relacionamentos tóxicos. Porque são padrões conhecidos que, por mais que nos façam mal, a gente se sente confortável porque é o que a gente conhece. Em minha defesa. A questão que o Wander falou que eu ia chegar em relacionamentos, eu não ia chegar em relacionamentos. A questão é, eu trabalho muito com relacionamentos. Mas, por questões pessoais, eu não quero ficar falando de relacionamentos, porque fica parecendo que eu quero remover situações. E eu não quero passar essa imagem. E eu tô muito frustrado com isso. Eu fico muito frustrado com isso. Porque eu fico muito frustrado com isso, porque a temática principal do meu trabalho é relacionamentos. E se eu falo tanto do assunto, fica parecendo que eu quero remover a situação, mas eu não quero remover a situação, em minha defesa. Mas vamos lá, vamos continuar desenvolvendo. É o que você falou. Às vezes, por mais que seja um comportamento nocivo e autodestrutivo, o fato de ser familiar à pessoa causa um conforto. E esse conforto induz a pessoa a continuar repetindo esse comportamento. Então, se é uma pessoa que desde criança ela é acostumada a passar por viela escura, porque para ela tá tudo bem e nunca aconteceu nada e ela não atribuiu algo negativo a isso, ela vai continuar passando. Só que, se em algum momento ela for passar nessa viela escura e ela for assaltada e levar uma facada, será que isso vai ser censurado? Se ela for agredida, tenho certeza que dali em diante vai existir um receio quando ela cogitar passar por lá. Porque a nossa mente, a tendência é sempre fugir do perigo. Sobrevivência. Não é só isso, sabe? Tem gente que passa pela viela, é espancado dentro da viela e ainda volta pra viela depois. E acho que tá tudo certo. Eu conheço uns par que é assim. Tipo, pelo menos eu sei a viela em que eu apanho, então eu vou lá naquela viela. Não quer nem tentar ir numa viela diferente. Vai sempre na mesma viela, porque é a viela conhecida, sabe como é que vai apanhar lá. Se a gente for considerar exceções, aí nada tem fundamento, né? Por isso que a gente vai pela maioria. Vamos supor que a grande maioria das pessoas, em capacidades normais e comportamentos tendenciosamente sobrevivencialistas, vai evitar a viela escura. Se a gente pensar que existem pessoas capazes de passar a viela escura, existem pessoas capazes de comer as próprios dejetos. Então, não dá para considerar. Que isso é pesado. Essa questão do experiência negativa é o que você falou também, né? Depende muito de como cada um enxerga a experiência. Às vezes, para quem está de fora, você vê que aquela experiência foi muito negativa, que aquilo não é saudável. Falando agora em relacionamentos, né? Aquilo não é saudável, mas a pessoa que está vivenciando aquilo, para ela tá normal, não, tipo, não acho. Outra óptica também é temperamento. Vamos considerar uma pessoa sanguínea, que fala muito bem, que é extrovertida, que gosta de se expor. O ato de falar em público para ela é totalmente confortável, porque já é inerente dela, já é natural para ela. Em contrapartida, se você cata um melancólico e joga num palco, ele vai ter dificuldade
dificuldades maiores em relação a isso. Independente da vivência ou não, a predisposição a se expor é menor. Sim. Quer acrescentar alguma coisa? Não, a princípio não, assim, eu acho que é importante sempre relembrar de que a forma como somos criados é bem influencia bastante, né? Então, se você é uma criança que é constantemente cerceada, constantemente é julgada quando faz alguma coisa, quando abre a boca, alguém fala, para de falar besteira, a tendência de você crescer como uma criança que vai ter medo de se expor é altíssima. E porque você vai criando os caminhos neurais, né, que levam você a querer vivenciar determinadas experiências ou não, e qualquer coisa muito estranha, isso assusta. E aí você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com estresse. Acontece o seguinte, existem situações, muitas situações, que são conhecidas por nós, mas que são estressantes. E medo do desconhecido faz com que a gente não queira sair dessas situações estressantes. Por mais desgastado que a gente esteja, por mais arregaçado que a gente esteja, nós queremos continuar nessa situação. E aí a gente continua nessa situação e aquilo vai definhando a gente, aquilo vai detonando a gente, aquilo vai fazendo com que a gente vá definhando. Então, você sabe que em algum grau aquele relacionamento não é o ideal e que aquilo está te desgastando, mas é o que é conhecido para você. Em contraponto, quando a gente encontra o desconhecido, a nossa tendência é fugir. Então, vamos para o âmbito do trabalho. Você passa anos trabalhando numa empresa abusiva, extremamente abusiva, que está ali arrebentando com você fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, existencialmente, está arrebentando com você. Você sai dessa empresa e você entra numa empresa que tipo, te acolhe, que sabe reconhecer as suas necessidades, você se assusta, você fica desconfortável, você acha que tem alguma coisa errada com você, nossa, uma sensação estranha. Eu tenho uma cliente, ela é muito engraçada, eu gosto bastante dela, que tem, agora eu não lembro o termo, mas é um termo na empresa dela que é tipo o momento de desestresse. Existe a hora do desestresse. Todos os colaboradores têm a hora do desestresse. O que é essa hora de desestresse? Para cada um. Então, é sair para ir fazer a terapia, é a hora de ir fazer um yoga, é a hora da meditação, é a hora de desestresse. Cada colaborador tem no decorrer, eu não sei se é no decorrer do dia ou no decorrer da sua semana, a hora do seu desestresse, alguma coisa assim. Eu achei isso muito legal, muito legal. E ela, o horário de desestresse dela é a terapia comigo. Eu quero trabalhar nessa empresa aí, vamos mandar um currículo, né, pelo amor de Deus. Não. É legal também falar sobre os impactos fisiológicos, físicos, né? Pra você ficar ainda mais direto. Consequências do estresse no nosso corpo, que são perceptíveis mesmo, e às vezes causam certa confusão, às vezes surge uma mancha na sua pele e você fala, pô, mas que caiu aqui, alergia de uma coisa, será? E às vezes é só estresse. O estresse está começando a se. É a psicossomatização da coisa. Quando suas emoções não são colocadas para fora da forma devida, o que acontece? Vou até colocar um destaque aqui. O que acontece quando você não coloca as suas emoções para fora? Você começa a psicossomatizar. Então, seu corpo começa a reagir de acordo com as emoções que você está sentindo. Por exemplo, vitiligo aumenta, surge muitas vezes por questões emocionais. Sua imunidade cai quando você está estressado. Então, já aconteceu muitas vezes de clientes meus passarem uma semana estressante e dias depois pegarem uma gripe, pegarem uma virose. Por quê? A imunidade cai. Então, o corpo ele reage também aos aspectos emocionais, porque os aspectos.
aspectos emocionais, eles disparam hormônios. Aí volta o que o Wander estava falando. O cortisol, a adrenalina, tudo isso em excesso causa problema no nosso corpo. E aí, consequentemente, a gente adoece, vai aparecendo vários problemas, aparece mancha. Eu, quando estou estressado, aqui vocês não vão ver aqui, eu estou estressado. Eu tenho estresse crônico, todo dia eu estou estressado. As pontas dos meus dedos, não vai dar para vocês verem aqui as pontas dos meus dedos, mas elas estouram várias bolhas, várias bolinhas, e aí vão formar desidro, e vai formando feridas. Quando eu estou extremamente estressado, isso acontece. Voltamos. Ai, meu Deus do céu. Parece que a gente não perdeu tanto, né? A coisa continua. Nós tivemos uns problemas técnicos aqui, só verificando. Estamos aqui, nos ouvindo? Estamos nos ouvindo? Eu não sei se estamos nos ouvindo. Alô? Fala aí, Wander. Alô? Alô. Bom, pessoal, voltamos aqui. Tivemos um problema técnico. O Wander estava falando da... Eu queria dar um exemplo. Infarto. Uma das maiores causas de Você não infarto. estava falando da desidrose? Já pulei já. Tá bom. Ele estava falando... Só falei que tenho também. Tá, mas o infarto, é muito comum o infarto ser decorrente do estresse elevado. Gente que é muito estressada, que trabalha demais, muito nervosa. Quem nunca ouviu, né? Você tem que ficar mais calmo, senão uma hora você vai infartar. É até comum de ouvir. E é comum porque é verdade mesmo. Tem gente que fica tão estressada que chega ao ponto do coração parar. Então... E para variar, estresse, né? Porque se tem um negócio que tira essa concentração, é estresse. É o que a gente passou aqui. A gente se estressou e, consequentemente, a gente teve uma falta de concentração, a gente perdeu a linha de raciocínio e tivemos que pausar aqui. Primeiro, o estresse foi a internet caindo, o segundo estresse é outra questão aqui, e acabamos da linha de raciocínio. Estresse faz você perder o raciocínio. Isso é uma coisa que as pessoas, elas geralmente elas não param para pensar porque elas estão com o raciocínio debilitado por causa do estresse. E aí, o que acontece? Você está estressado? A gente estava falando sobre os efeitos, né, psicossomáticos do estresse, gera, varia de tudo, né? Eu, por exemplo, fico com essas bolhas aqui, eu tenho graus, né? Eu acho que o último grau são problemas intestinais. Eu acho que eu nunca consegui passar desse limiar. Acho que mais que isso deve ser um infarto. Mas o meu grau máximo são problemas intestinais. Então, o primeiro grau é as bolinhas. Eu tenho essa autoconsciência, para cada um é diferente. Tá? O segundo grau é tosse. Eu fico com uma tosse seca. Então, eu fico aqui. Uma coisa assim terrível. Parece aqueles cachorro velho que fica. E por último, eu acho que o último grau mais intenso é os problemas intestinais. Então, o estresse ele vai causando um efeito dominó no seu corpo terrível e na sua cognição também. E aí, quando você está estressado, se sobrar um pouco de racionalidade, o que você tem que pensar? Fica quieto. Fica quieto, porque você não está sabendo o que você está pensando, você não está conseguindo raciocinar, você não vai chegar a nenhuma conclusão minimamente lógica quando você estiver estressado. É por isso que a maior parte das pessoas falam besteira quando elas estão estressadas, porque o estresse aumenta o nível de cortisol, aumenta o nível de adrenalina. Essa pessoa, o que ela vai fazer? Ela entra no modo sobrevivência. É sobreviver a qualquer custo. Então, não importa o que o outro falar ou deixar de falar para você, o que vai acontecer? Você vai reagir de forma agressiva e tipo, vai tentar atacar o outro a qualquer custo. E aí você vai falar diversas bobagens nesse processo. Solta o verbo, eu sei que você quer falhar. Acho que a primeira reação que a gente pode ter para se acalmar diante de uma crise de ansiedade é respirar. Você respirar adequadamente, devagar, com calma. Por quê?
Quando a gente respira rápido, a tendência é essa, né? Dos sintomas de uma crise de ansiedade é você respirar ofegante muito rápido. E isso faz o seu coração acelerar ainda mais, você ficar ainda mais desesperado. Então, você conseguir controlar a sua respiração já é meio caminho andado. É aquele famoso inspira, expira. Só isso daí já vai diminuir sua frequência cardíaca, já vai diminuir a sua pressão arterial, já vai te devolvendo nos eixos, aí já vai te deixando mais calmo. E depois disso, com a cabeça um pouco Eu mais no vou te lugar. interromper. Momento técnica. Editor, coloca aqui pra gente, editor, o, o bannerzinho, momento de técnica. Não vai ter isso. O editor sou eu não sei fazer essas coisas. Vamos falar de respiração, quero ensinar respiração aqui. Vamos aproveitar esse gancho, vamos falar de respiração. Gente, vocês não respiram puxando o ar aqui, peito. Sim. Você vai conseguir, com isso, você ficar mais agitado. Você quer ficar muito agitado, é você fazer esse tipo de respiração de forma curta. Você fica ligadão. Você vai ficar nervoso. Como fazer uma boa respiração para que você possa se acalmar? É o que a gente chama de respiração diafragmática, diafragmal, eu não lembro agora o termo certo. Mas você tem que puxar o ar como se estivesse puxando para a barriga, como se estivesse enchendo a barriga de ar. E aí você sentiu o seu diafragma expandindo. Então eu sempre falo para meus clientes colocarem a palma da mão na altura do estômago e aí eles sentirem aqui, ó, agora eu tô com o microfone aqui na frente, não vai dar para vocês só. É completamente diferente, completamente diferente. E aí você faz essa respiração bem devagar, sentindo o diafragma expandir, você vai relaxando. Esse é a técnica de respiração para você. Fecha os olhos, tudo, respira bem devagar. Meu, sucesso. Tranquilo, ó, já fica até mais tranquilo aqui. Muito legal. Inclusive, vou tentar, que eu acho que eu tava fazendo errado, eu tava fazendo debaixo d'água. Brincadeirinha. Eu não aguento! Cara, eu não sei mais o que falar, sinceramente. Ó, Muito bom. Não, você estava falando sobre essa questão, né, da respiração e tudo mais, de você ter que relaxar, você tem que reconhecer. Acho que essa parte é uma parte muito difícil, reconhecer que você está estressado. Do ponto de vista psicológico, você reconhecer que você está estressado. Porque é um exercício de humildade. Um exercício de humildade e, principalmente, dentro desse exercício de humildade, um exercício de aceitação de que você está nervoso, que está tudo bem você estar nervoso, mas que ficar nervoso não vai resolver. E isso é difícil pra caramba. E você vai fazer no momento que você tá nervoso. eu tive até um insight que é sobre admitir realmente diante de uma situação em que você está se sentindo desconfortável. Se você falar que está se sentindo desconfortável, melhora na hora. Eu faço muito isso, né? Hoje em dia. Eu sempre fui do tipo de fugir, né? De tentar contornar a situação e fingir que tá tudo bem. E definitivamente isso não ajuda em nada, né? A gente vai ficando mais nervoso, mais desconcertado. E hoje, quando eu me sinto desconfortável, eu falo. Falo, ó, eu não tô me sentindo bem, mas eu vou tentar. E aí, às vezes, eu me supero, né? Aqui mesmo, quantas vezes a gente começou a gravar, eu falei, hoje vai ser péssimo, porque minha cabeça tá. Sim, várias vezes. E aí, só o fato de falar que eu poderia cometer um erro já contribuía para que eu saísse Sim. melhor. Saísse bem. Aí, eu vou falar pra você, no nosso podcast especial do Setembro Amarelo, eu falei do Victor Frank, né, de você jogar um sentido sobre o sofrimento e tudo mais. E tem uma outra técnica da logoterapia que é muito legal, que é a intenção paradoxal. Como é que funciona a técnica? Esse podcast é o podcast das técnicas.
Como é que funciona a intenção paradoxal? A intenção paradoxal, o que que você faz? Você coloca na sua cabeça de que você vai fazer justamente aquilo que você não quer que aconteça. Então, por exemplo, ah, eu estou com medo de gaguejar na minha apresentação. Estou com medo de gaguejar na apresentação. Coloque na cabeça que você vai gaguejar tanto nessa apresentação como você nunca gaguejou em toda a sua vida e que você vai gaguejar tanto ali que as pessoas vão filmar e você vai ficar famoso como a pessoa que mais gaguejou. Você vai ganhar o Guinness. Você está indo na intenção de entrar pro Guinness como a pessoa que mais gaguejou. Você vai nessa intenção, consequentemente, não acontece. Tive um clientes geralmente chegam com essa problemática, eles não voltam. Não sei se eles não voltam porque resolveram, ou eles não voltam porque eles acharam tão idiota que foram procurar outro profissional. Mas homens com problemas no ato sexual, eles vão super preocupados. E eu falo, vá na intenção. Mas vai na intenção mesmo. Tipo, você vai ser o cara mais. Quem é o Flash perto de você? É pra. E aí, o fato do cara ir na intenção, a coisa flui de forma mais tranquila. A técnica da intenção para é genial, genial. Funciona para basicamente tudo que eu já testei. Funcionou todas as vezes. Quando eu vou na intenção de fazer justamente aquilo que eu não quero que aconteça. E aí, porque quando você fica ali, não pode ser assim, ai, não pode ser daquele jeito, ai, se acontecer isso, ai, se... Você vai se afogando e você não presta atenção no que você deveria estar fazendo. E esse estresse vai corroendo a sua percepção das coisas, inibe a sua capacidade de colocar o seu potencial real para fora, e aí acaba acontecendo justamente o que você queria que não acontecesse. Por isso, tenham a intenção paradoxal. Vão fazer justamente aquilo que vocês colocam na cabeça de forma real mesmo. Ah, no exemplo do livro, agora eu não lembro que o Victor Frank coloca, mas tem uns exemplos que o pessoal faz que é muito bacana. Eu tenho medo de urinar na roupa. Não, vai com a intenção de urinar mesmo na roupa durante uma apresentação. Aquilo relaxa a pessoa de tal forma que ela simplesmente não. Ah, muita vontade de xingar o meu chefe. Vá na intenção de xingar o seu chefe. A probabilidade de você não xingar é grande, porque você vai se distensionando, e você vai relaxando com aquilo. O reprimido, ele se intensifica, né? É igual você tá com fome e se privar de comer, tendo a possibilidade de comer, né? E nessa situação você meio que faz as pazes com as consequências daquilo, né? Você diz para si mesmo que tá tudo bem. E aí, paradoxalmente, você consegue fazer sem. Sim, paradoxalmente a coisa acaba fluindo, e isso é muito, muito engraçado. As pessoas elas não têm noção de como tensionar uma situação, você ficar tenso com uma situação, faz com que a situação piore. Se você aceitar aquilo e até mesmo desejar aquilo, em algum grau, vai fazer com que você distensione de tal forma que aquilo não vai acontecer. O Vander está chocado. Ele nunca parou para pensar nisso. Ele foi até meio psicanalítico. Ele tá colocando as asinhas da psicanálise para fora já. Ele veio que, porque aquilo que é reprimido, tem que, vai fazendo com que, tá vendo já, o ladinho psicanalítico dele. Ele vem colocando o ladinho psicanalítico dele para fora. Ele vai começar o curso de psicanálise. Ele não se estressa com isso, tá? Fica tranquilo. Mas falando de estresse, vou falar um negócio para vocês. Uma coisa que é realmente relevante em relação a essa questão do estresse, que muitas vezes as pessoas elas não param para pensar como esse estresse está chegando até elas, né?
Então, como é que está acontecendo esse estresse? Às vezes as pessoas elas acabam generalizando o estresse. Não sei se eu já contei isso aqui, mas tinha um casal que eu acompanhava que eles se estressavam muito um com o outro. Mas eles não se estressavam um com o outro, literalmente. Era o estresse do trabalho, o estresse dos estudos, o estresse das outras tarefas que eles não podiam colocar para fora, junto das pessoas que de fato estressavam elas, e elas acabavam estressando entre eles, né? Porque assim, a princípio, a, o seu parceiro te ama. E quem ama não abandona. Às vezes se estressa com quem você se sente seguro para se estressar. Então é muito mais fácil se estressar com seu marido do que mandar o seu chefe ir para aquele lugar, sendo que o chefe provavelmente vai te demitir. Então as pessoas elas acabam tendo essa tendência de se estressar com as pessoas que elas confiam, que elas se sentem seguras em algum grau em se estressarem. E isso afeta muito os relacionamentos, porque as pessoas elas não percebem que elas se estressam com quem elas se sentem seguras, e aí elas acabam associando o fato delas estarem estressadas com o parceiro ou com a parceira. E acham que é a culpa do parceiro. Aí toda vez que eu tô com ele, eu tô estressado. Não é que toda vez que você tá com ele, você tá estressada, minha filha. É que com ele você se sente segura de colocar pra fora os seus estresses. Tá, não são todos os casos, tá? Tem vezes que realmente os parceiros estressam. Mas não é todos os casos. Muitos do que eu já acompanhei é justamente isso. Se sentem seguros para pôr para fora e acabam associando o estresse ao parceiro, o que é algo completamente errôneo. O falar sobre, ele pode trazer tanto alívio quanto o ato de realmente fazer aquilo que você está desejando, né, para se desestressar. Eu recentemente, você estava junto comigo, você Essa foi legal. eu, para quem não conhece, eu sou extremamente calmo. Apesar de maluco, eu sou muito calmo, muito sereno, não gosto de levantar a voz, eu não gosto de conflito, discussão, grito, nada disso. Porém, passei uma situação com um cliente, uma barbearia, e me levou a um estresse muito alto. E eu precisei gritar, eu precisei extravasar, eu precisei reclamar daquilo para todo mundo que eu via na minha frente. Cliente, se você estiver ouvindo isso, você para de dar pancada com o cara, tá? É, pessoa que, cara, não vou expor ninguém não, mas me levou aos meus limites no momento lá, e eu encontrei alívio, encontrei conforto em falar, em reclamar. Então eu fui atrás de todo mundo que eu me sentia confortável e falei, aquele Foi muito engraçado, foi muito engraçado. Eu vou contar essa história, foi muito engraçado. Nós estávamos voltando do almoço. E aí o cliente começou a dar mancada. E aí, eu falei, cara, você precisa pôr pra fora, sabe? Se estressa um pouco, tipo, põe esse estresse pra fora. Você já tá estressado, põe esse negócio pra fora. Ele, não, porque sei lá o quê, porque ele é todo fino, com o monóculo dele, a cartola dele. Ele não posso, não sei o quê. Aí eu tava dirigindo, a gente tava na pista, eu me permiti dar uns berros, porque provavelmente ninguém ia ouvir. Eu soltei um sonoro, aquele xingamento mesmo, que alivia todas as gerações que se passaram, que ainda vão de vir, mas soltei alto mesmo, né? E aí ele foi no embalo e começou também. E aí a gente chegou na barbearia, tem um colega que é tatuador, que trabalha ao lado. Aí a gente já chegou, eu falei, não, reclama com fulano. Aí ele reclamou, fulano lá também pegou, não, eu falei, não, aí eu já vi ele de lado, falei, não, vamos lá pro ciclano agora você vai reclamar com o ciclano, e ele foi pondo pra fora, e ele foi aliviando. Eu percebi a tensão muscular que ele estava quando ele começou a se estressar e a tensão muscular quando ele começou a colocar para fora aquilo. Ele foi relaxando, ele foi ficando tranquilo, ele foi ficando até meio mole assim. Tal. Porque é importante a gente pôr para fora. Se a gente não põe para fora, a gente enlouquece.
Isso, não negar o que está sentindo, né? Não mentir para si mesmo, não tentar esconder, porque na tentativa de esconder o que está sentindo, vai crescendo, vai sufocando, e aí que dispara depois e explode tudo. Então, se você tem alguém que você confia para desabafar, que não vai te julgar, que não vai te chamar de reclamão ou achar ruim que você está compartilhando sua frustração, usa disso, se deleita disso e por que não troca disso também, né? As relações são para isso, né? A gente poder ter essa liberdade de se abrir um com o outro e extravasar, tirar de nós esse peso que compartilhado se torna menor. Tem até um meme disso, né? Alguma coisa da mulher, queria ir lá pra tomar um cafezinho. Eu fui falando como a semana tá ruim, como a coisa tá difícil, como é que você não quer, como que você não quer, e aí a fada, em vez de reclamar junto comigo, pegou e falou: não, a gente tem que agradecer, né? Tudo que nós temos. Reclama junto, caramba! Se você tem alguém que acaba confiando em você, em reclamar de algumas coisas para você, essa pessoa provavelmente ela confia muito em você. Então, não cerceia isso, claro. Tenta ajudar essa pessoa para que ela reclame menos, para que ela se sinta mais tranquila com as situações da vida. Mas não invalide uma reclamação. A gente fala tanto de não invalidar os sentimentos, não invalidar o que as pessoas estão sentindo, a reclamação entra nisso também. Se a pessoa está reclamando é porque ela está frustrada com alguma coisa tirou ela do eixo. Então é importante que a gente ouça um pouco as reclamações, a gente não tem que tomar as reclamações pra gente, apenas ouça a reclamação da pessoa, porque ela está precisando colocar para fora, e muito provavelmente ela confia em você para colocar para fora. É numa dessas que você evita uma gastrite nervosa de alguém. Vamos fazer a campanha. Salve alguém de uma gastrite nervosa. Ouça a reclamação do outro. Aprenda a ouvir reclamações. Você vai salvar pessoas de gastrites nervosas. Você vai salvar pessoas de desenvolverem outros tipos de problemas oriundos do nervosismo, com problemas gastrointestinais. Então, ouça as pessoas reclamarem. Eu acho que essa é a campanha que a gente poderia lançar. Ouça um reclamão. Ouça um reclamão. Não tem nada. Ai, caraca. Essa coisa de ouvir um reclamão é interessante, né? Porque eu trabalho quase que com isso. Tem sessões, não vou mentir, tem sessões que o cliente ele quer reclamar. Ele não quer solução, ele não quer raciocinar, ele quer um espaço seguro para ele pôr para fora no que ele está sentindo. E muitas vezes isso ah, psicanálise tem, né, um termo para isso, né? A catarse, catártico, algo catártico. Reclamar é catártico muitas vezes. Você pôr para fora as coisas. E aí, muitos clientes usam da terapia em algumas sessões para esse momento de catarse, esse momento de colocar para fora e realmente desestressar com o que está acontecendo. E assim, é natural que isso aconteça. É triste o fato deles terem que pagarem muitas vezes por uma sessão como essa. Poderia ser feitada de outra maneira. Mas o fato deles falarem, o fato deles verbalizarem, e até mesmo o fato deles ouvirem o que eles estão verbalizando, geram alguns insights para eles que ajudam eles a lidarem com várias problemáticas que eles possuem. Mas o reclamar, entendam, o reclamar não é aquela murmuração da pessoa que fica ali murmurando, remoendo, que fica ruminando consigo próprio. Não é isso que a gente está defendendo aqui. A gente está defendendo de que você chegar para alguém e pôr para fora com esse alguém que você está sentindo as suas frustrações e esse alguém ouvir sinceramente as suas reclamações. É isso que a gente está defendendo. Né? Não está defendendo murmuração aqui, não. Você fica ali remoendo. Você deixa de fazer suas coisas para ficar remoendo o que está acontecendo, ruminando, que tem uma vaca no pasto. Não é isso que a gente está defendendo. Isso aí faz mal. Aí faz com que, inclusive, aumente o seu estresse. É completamente diferente da reclamação de pôr para fora, de você falar com alguém e ser verdadeiramente ouvido. Algum ponto, Wander? Não deixar se tornar um vício, né? Um comportamento pode se tornar um vício.
Você tem que usar como recurso de alívio em situações esporádicas. Agora, se diariamente você reclamar de tudo que acontece, obviamente você vai se tornar uma pessoa extremamente desagradável. E aí, todo mundo que está ali disposto a te ouvir vai se afastar e ninguém vai querer te ouvir mais. Exatamente. Então, a dose, né? Para tudo é, né? A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. É a dose. Então, a reclamação como remédio também tem que ser dosada de acordo para não se tornar um veneno para os ouvidos dos outros. Não, sim, a gente pode virar um murmurador que fica ali. Qualquer coisa que acontece, o mínimo que desagrada, você fica ali falando. Aí também não dá. Mas, tô passando um estresse no trabalho. Fala com a pessoa que é da sua confiança, tô passando um estresse no relacionamento. Fala com o seu parceiro, fala, tais atitudes eu não tô gostando, tais coisas. Você que vai ouvir a reclamação do seu parceiro, entenda, se ele tá reclamando, se ele tá falando, é porque ele quer que resolva. No momento que a pessoa silencia e fala que tipo, tá tudo lindo, tá tudo bem, essa pessoa, na verdade, ela vai se afastando até a hora que ela vai sumir da sua vida. Quando sua parceira tá reclamando de alguma coisa em relação a você, é porque ela tá querendo que mude, tá querendo melhorar, tá querendo aprimorar aquela relação. Da mesma forma, ou um funcionário. Se o funcionário, o colaborador, ele tá ali falando, a gente precisa melhorar isso, melhorar aquilo, outro, é sinal de que ele ainda quer aquela empresa, ele quer ver aquela empresa crescer, ele quer. Agora, no momento que ele se silencia, pode ter certeza, tá já olhando para o outro lado e vai embora. Não tem. Tá ativado. Então, quando a reclamação se torna recorrente, da primeira, segunda vez, com finalidade de alívio, beleza. Se tornou recorrente, já tem que começar a planejar uma solução. Se é um problema recorrente, então exige uma solução. Então, vai pensar junto com a pessoa como que a gente pode lidar com isso, o que a gente pode fazer para acabar com isso, resolver isso, para não acontecer o que você falou. A pessoa reclamar, 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 até que desiste, porque aceitou que aquilo vai continuar e se joga do barco. Aí não funciona, né, gente? Então, assim, quando nós estamos falando de estresse, o estresse ele se manifesta das mais diversas formas. De formas que muitas vezes a gente nem percebe. Então, nós temos que ter esse bom senso, é necessário esse bom senso, para reconhecer que nós estamos estressados, que tem dias que nós não estamos bem, o outro reconhecer que nós não estamos bem também. E, como o Wander falou, se está recorrente, precisa ser resolvido. Porque se não for resolvido, vai virar um problemaço. Como eu já falei em podcasts anteriores, se você não dá atenção para as coisas ruins da sua vida, você vai deixar essas coisas crescerem. Se você não dá atenção para as coisas boas da sua vida, essas coisas vão morrer. Então a gente tem que dar atenção tanto às coisas boas para ir alimentando elas, quanto dar atenção para as coisas ruins para nós irmos eliminando elas. Nós não podemos faltar com a atenção para as coisas da nossa vida. A reclamação e o estresse é uma delas. Está constantemente estressado? O que está acontecendo? Outra essa grave. Você tá dormindo bem? Eu vou criar uma vinheta pra você pensar grato. Ai, caraca. Você tá comendo bem? Você tá dormindo bem? Porque tá se estressando um pouco, né? Porque aqui o estressar-se pouco, ele tá junto com. Ele depende muito do comer bem, do dormir bem. Se você tá dormindo mal e você tá comendo mal, a tendência de você se estressar é gigantesca, cara. Isso é real. Inclusive, começou o podcast hoje falando isso, né? Que você pedia desculpas porque estava se sentindo meio lento por ter comido exageradamente. Isso, acho que não foi nesse, foi no podcast Foi no anterior. anterior. De qualquer forma, eu comi muito ontem, comi bastante ontem, muito carboidrato. E dormi mal essa noite. Eu dormi mal essa noite. Então eu dormi mal e comi mal. Então meu humor tá lento, eu tô um tanto quanto letárgico, minha linha de raciocínio tá ruim, eu estou
mais irritável hoje. Por quê? Um único dia comendo mal e dormindo mal, tá? Tá falando com o Wander, eu não sei como tem gente que vive desse jeito, cara. É porque um dia dormindo mal e comendo mal, hoje eu já tô. No seu caso, teve aí a causa e efeito, né? Você comeu em excesso, dormiu mal e por isso está se sentindo mais estressado. Mas o contrário também é o mais recorrente, né? Você está estressado e isso vai afetar ali, primeiramente, o seu apetite. Então, você vai ter alterações, ou você vai comer menos, ou você vai comer mais. Então, tudo que quebra um certo padrão comportamental seu requer atenção. Se do nada você sentiu muita vontade de comer exagerado, comer muito doce, alguma coisa assim para se aliviar, é porque você está passando por algum tipo de estresse. Se você está tendo insônia à noite ou você está se sentindo tão cansado que 10 horas de sono não está sendo suficiente, atento ao estresse. Como que está essa sua rotina que está te desgastando tanto a ponto de alterar o seu comportamento padrão? E dali em diante vai só agravando. Causa queda de cabelo, constipação, diarreia, gastrite, refluxo, desidrose, caspa, disfunção erétil, ejaculação precoce. É uma série de problemas que você pode colocar no Google aí, sintomas ocasionados pela ansiedade, problemas causados pela ansiedade. É uma infinidade, a lista é enorme. E, assim como você disse, do tripé sagrado aí, você se prevenir fazendo corretamente, dormindo bem, comendo bem, você vai rebater o estresse. Então, controle o estresse, não deixe que ele controle você, porque ele vai existir. Só que se você estiver fazendo tudo certinho, o ambiente, o campo tá ok, ele não vai ter tanta força sobre você. Agora, se você já tá tudo errado, você já tá comendo mal, tá dormindo mal, quanto mais você se estressar, mais vulnerável você tá. Sim, nossa, totalmente vulnerável. E aí, tudo isso junto, essa bomba quase atômica que vai sendo criada, entra no que a gente já falou em podcast anteriores. Se houver uma predisposição genética da sua parte para algum tipo de transtorno, é nessa hora que essa coisa vai se manifestar. Porque é o estresse, é a falta de alimentação, todos os problemas o Wander tá tendo um treco ali. É hora de pirar. Eu vou criar a vinhetinha do pode pirar, vai. Hora de. Vamos supor, isso eu tô colocando só um estresse recorrente, diário, crescente ali, mas padrão. Vamos supor que se você já tá comendo mal, dormindo mal e uma rotina extremamente estressante, e aí do nada acontece um trauma. Você tem uma perda, a família, você sofre um acidente, você fale, você qualquer tipo de impacto grandioso. Imagina, coisa que você falou da bomba atômica aí. Se morre alguém na sua família e você já tá mal, pra você querer ir junto é rápido. Continua, continua. Não, é exatamente isso. A, a, você já vem com um estresse quase que contínuo na dinâmica da sua vida. E a vida, ela não espera você solucionar os seus estresses para outras coisas virem a acontecer. Não tem como você resolver a vida em partes, em muitas coisas. Então, se você está com problema no seu trabalho e você está com problema no seu relacionamento, dificilmente você vai solucionar uma coisa de cada vez. Você tem que resolver as duas coisas basicamente ao mesmo tempo. Você está com um problema familiar e você está com um problema no seu trabalho, resolver as coisas basicamente ao mesmo tempo. E no meio disso, a vida ela não tá nem aí se você tá resolvendo outros problemas. Um familiar vai morrer, um amigo pode ficar doente, você pode bater o carro, você. A vida ela não fica esperando você resolver seus problemas para mandar o próximo. Então você tem que saber gerenciar os seus problemas sem fugir deles. Isso é extremamente importante. Porque senão você vai virar como é que eu posso dizer? Um bonequinho de porcelana que qualquer probleminha você está quebrando. E não é assim. Você tem que saber encarar as dificuldades que a vida vai trazer, não tem jeito.
tem que encarar e, claro, encarar de forma responsável, inteligente, pedindo ajuda quando necessário, sabendo reconhecer suas limitações também, e tendo a devida paciência para ir resolvendo as coisas conforme o tempo que elas exigem. Às vezes as pessoas elas querem resolver as coisas de uma forma extremamente rápida, só que o problema não é um problema que é resolvido de forma extremamente rápida. E, na verdade, nada nesse mundo é resolvido de forma extremamente rápida. É que nós temos essa noção de que tudo é instantâneo hoje em dia, mas não é tudo instantâneo. As coisas demoram. Nós não participamos, né, de todos os processos e a gente acha que as coisas são rápidas. É a metáfora que eu sempre uso do arroz com os clientes ansiosos. Falei, quanto tempo leva para o arroz desde que ele foi plantado até ele chegar na sua mesa pronto? Quantas etapas são esse arroz passa? A maioria não sabe responder, porque a gente não para pensar nisso. A gente, para alguns, o arroz brota pronto na mesa. Outros ainda vão buscar no mercado, compra, cozinha, mas as pessoas não entendem esse processo de que houve uma plantação, houve uma colheita, houve uma separação. Eu nem eu sei todos os processos, gente. Tem um monte de processo até esse arroz chegar até a gente. É, como a gente não participou do processo, parece rápido. Um exemplo, podcast. Então, para vocês que estão assistindo ele aqui pronto, é um processo rápido. Para mim e para o Vander, não. A gente teve que sentar, a gente teve que conversar, a gente teve que elaborar pauta, a gente teve que ter paciência com a internet caindo, a gente teve que montar os equipamentos, né? A gente teve que fazer nossas gambiarra aqui, a gente teve que mais que a gente teve que fazer? É, aí depois que termina, eu tenho que editar, fazer os cortes, tirar algumas besteiras que eu falo, algumas brincadeiras inadequadas que o Vander faz, porque a gente é sem noção e vai dar bem, a gente coloca isso no ar. Então, há um processo demorado, mas como vocês não participam de todo esse processo, parece para a gente que participa desse processo todo, é, é demorado, é cansativo. Então agora são 5h24 de uma segunda-feira, né? Como barbeiro, a moda, barbeiro é a moda da casa, a cultura é de não trabalhar de segunda-feira, porque trabalha no sábado, né? Então tira o domingo e a segunda, então ele reserva a segunda-feira para vir trabalhar aqui, gravando podcast pra gente. Eu tiro a parte da tarde da segunda-feira para poder gravar também. Eu atendo na parte da manhã, atendo à noite. Então, assim, vocês não veem tudo isso, mas muita coisa acontece. Da mesma forma que um monte de outros processos da nossa vida, um monte de coisa está acontecendo e a gente não vê. E aí nós ficamos achando que tudo é instantâneo, sendo que as coisas não são instantâneas. O Wander, eu acho que ele tá tendo uma síncope ali, pensando nisso, tipo, meu Deus, que loucura. Então, nós temos que aprender a reconhecer que as coisas têm o seu tempo devido. Claro, a gente tem que ir se empenhando para resolver as coisas, mas saber que as coisas elas não são resolvidas de forma instantânea, isso é muito, muito importante para a gente poder lidar com o estresse da forma devida. Porque muitas pessoas, e aí eu concordo com isso, muitas pessoas, elas se estressam porque elas são imediatistas. Elas querem resolver aquilo de imediato, aquele problema que está sendo construído há anos, ela quer resolver em 5 minutos. Não vai. É verdade, realmente. Eu, quantas vezes fiz isso também, tentei, né? Tentei fazer, não dá. Você quebra a sua cara tentando alterar padrões de uma vida inteira. Porque a sua tendência sempre vai ser se comportar da mesma maneira. Então você vai ter que entrar numa nova construção, na verdade, uma reconstrução, né? Primeiramente, identificar. Acho que se for criar um passo a passo hoje desse podcast aqui é reconhecer, expor corretamente, expor para todo mundo, mas se está te causando desconforto, está te causando ansiedade, externaliza, qual é a palavra correta? Expõe, externaliza isso. Se faça vulnerável. Porque enquanto você carregar isso preso na sua garganta,
só vai continuar crescendo e te sufocando cada vez mais. Então, identifica, entende, compartilha, e aí você começa a criar planejamento de como resolver. Se é um emprego que você odeia, como que você pode trocar, se é um ambiente familiar tóxico que você vive, como que você pode condicionar para sair dali e morar em outro lugar, se é um ambiente você estava filmando? Não sei. Ah, Tô filmando nada, não. Eu tava vendo o horário do cliente. Minha defesa, eu estava falando isso. Aí eu desconcentrei. Não vou cortar isso no podcast. nunca corta nada. Deixa eu parecendo um tonto. Ai, caraca. Não tava gravando nada. Coitado. Não sei, cara, eu tô cansado. Vamos embora. Não, mas é o que você falou, é verdade. Reconhecer, se fazer vulnerável, expor para as pessoas. E é um começo. Se expor para as pessoas certas, né? Pessoas de confiança, pessoas que você sabe que vão validar você no seu estresse, que vão acolher você no seu estresse. Porque estresse não é brincadeira, gente. Eu não tenho dados disso, tá? Não tenho dados nenhum a respeito disso. Mas eu realmente acredito que muitas das problemáticas emocionais que nós temos é devido ao estresse não gerenciado. As pessoas não gerenciam adequadamente o estresse delas e, consequentemente, elas ficam doentes, envolvem vários tipos de problemas. Então, ponham o estresse para fora de vocês de forma inteligente, de forma racional, de forma segura. Ponham para fora com as pessoas devidas os estresses de vocês, para que isso não vire uma doença. Recado final, Wander? Quero ir embora. Ok, o Wander quer ir embora. Esse é o recado final dele. Então, tchau, Wander. Bom, pessoal, é isso. Encerrando aqui mais um podcast no Pode Pirar, nosso podcast Saúde Mental Club. Não esqueçam de compartilhar, se inscrever no canal e todas aquelas outras coisas que todo mundo pede para vocês fazerem para a gente crescer e quem sabe a gente conseguir fazer lives, fazer ao vivo coisa, poder interagir com vocês e isso vai ser muito, muito legal mesmo. Muito obrigado, deixa seu like, compartilha e até o próximo Pode Pirar, o nosso podcast do Saúde Mental.club.